Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Paulo Ramos para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 7ª sessão ordinária, iniciada às 15 horas e encerrada às 17h50. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Antes, porém, quero agradecer aos líderes pela reunião que realizamos hoje, onde acordamos a mensagem do governo, as emendas e também em relação aos vetos. Deputado Luiz Paulo, deputado Luiz, em relação o parecer, Vossa Excelência já recebeu o parecer, acho que faltava só a questão do prazo. Houve já o acordo do deputado Paulo Ramos e Osório, que dizia respeito ao prazo para regulamentar a matéria. Não é prazo específico, era prazo para regulamentar a matéria, que vai ser pelo aquele novo órgão que eles estão criando. E o acordo foi de ser 60 dias. Nem 30, nem 90, nem 180, ser 60. Nesse sentido, senhor presidente, a gente também está retirando nossos destaques. Em relação, deputado, aos destaques, deputado Paulo Ramos, Vossa Excelência concorda que foi acordado com prazo da retirada dos destaques? Em homenagem ao deputado Luiz Paulo, esse grande conciliador, e a Vossa Excelência, com esse sorriso, claro que estou de acordo. Anuncio, em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 3796/2018, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 08 de 18, que altera a Lei 7.495, de 5 de dezembro de 2016, e dá outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade, de Economia, Indústria e Comércio, contrário, de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, de Fiscalização dos Tributos Estaduais, favorável. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. E da mesa diretora, favorável. Relatores, deputados Luiz Paulo, Valdec Carneiro, Luiz Paulo e Jânio Mendes. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Economia, Indústria e Comércio, de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e da Fiscalização dos Tributos Estaduais, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, e da mesa diretora as emendas de plenário. Presidência convida o nobre deputado Rafael Pisciani para emitir parecer em relação às emendas de plenário pela Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, eu quero, de forma breve, antes de apresentar propriamente o meu parecer, parabenizar a condução de Vossa Excelência e o Colégio de Líderes que se mobilizou. Antes de mais nada, saudar o nosso presidente Wagner Montes. Dizer, senhor presidente, que fruto da condução que Vossa Excelência propôs à reunião do Colégio de Líderes, essa é uma matéria que pôde ser esclarecida da sua importância. Em relação às emendas, construiu-se o maior consenso possível, para não ser aqui, deputado Osório, afirmativo, de que se gerou um consenso geral, mas certamente o maior consenso possível, o que demonstra a importância desse tema que nós, ao longo de todo o ano de 16, ao longo de 17, debatemos e assumimos a responsabilidade que talvez tenha faltado em algum momento ao próprio Executivo em relação à concessão de incentivos. Portanto, o meu parecer ele vai de encontro àquilo que tratou-se no Colégio de Líderes e acordou-se entre todos os líderes presentes. O meu parecer é favorável às emendas 1, 2, 5 e 6 e favorável com subemenda aglutinativa às emendas 4, 16, 24, 45 e 48, 11, 13, 14 e 39, 19 e 27. Contrário às demais emendas. E concluindo por substitutivo, sob forma final de redação, peço à mesa diretora que conceda a forma final de redação
a esse parecer. Muito obrigado, senhor presidente. Presidência defere o pedido de Vossa Excelência. A presidência saúda os moradores aqui presentes de Búzios, especial de Maria Joaquina. Saúda também o prefeito André Granado, o vereador Dom, o ex-vereador e amigo Valmir da Raza e o amigo Lecão. Também estão presentes conosco os vereadores de Cambuci, Murilo Delfatti e Marquinho da Venda. Então, nós estamos votando uma pauta extraordinária e, em seguida, vamos votar os vetos. Então, mais uma vez, saudar a presença de todos aqui no plenário. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Carlos Osório. Senhor presidente, o parecer é favorável, acompanhando o parecer da CCJ, substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, que na hora entrou, a CCJ fez substitutivo? Fez, pediu forma final de redação e a presidência deferiu. Senhor presidente, apesar Café e água, dona. de eu considerar esse projeto do governo muito ruim, porque no fundo ele visa tirar poderes do parlamento, excluindo prazos, já que houve um consenso no colégio de líderes, eu vou dar o voto no mérito, acompanhando o parecer da CCJ, mas já aqui declarando que não estou satisfeito com esse projeto e como a origem desse projeto é o legislativo, apresentarei modificações ao referido projeto em oportunidade a seguir. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Milton Rangel. Deputado Milton Rangel. Deputado Chiquinho da Mangueira. Senhor presidente, eu acompanho o substitutivo. Pela mesa diretora, deputado Geraldo Pudim. Acompanho o substitutivo da CCJ, senhor presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo que... Com os pareceres emitidos em votação, o substitutivo da CCJ. Os senhores que aprovam nesse como estão, aprovado, vai ao autógrafo. Abstenção, deputado Marcelo Freixo, Serafini, Eliomar, doutor Julianelli, Carlos Min. Voto contrário. Com voto contrário, deputado doutor Julianelli. Contrário, Wagner Montes. Deputado, abstenção, Valdec. Deputado Luiz. O voto. Senhor presidente, Vota contrário depois. Também. eu estou votando favorável porque está incluído um artigo que resolveu as questões momentâneas, que é aquele que tem que apresentar a documentação e o INEA não dá em prazo hábil, você o faz através do protocolo do pedido. Mas volto a dizer a Vossa Excelência que apresentarei modificações a esse projeto, porque ele teve origem no Parlamento, através da minha propositura, porque eu não fiquei satisfeito com a redação final. Mas, em homenagem a esse artigo, que resolve momentaneamente um problema que está sem solução, eu estou votando favoravelmente. A presidência... Declaração de voto, deputado Anderson. Também voto favorável a essa matéria
entendo as questões do debate dos incentivos fiscais, mas, assim como o deputado Luiz Paulo, fundamental essa modificação no projeto com relação à questão ambiental. O Estado não consegue, através do INEA, fornecer a certidão ambiental e, por isso, principalmente, as pequenas empresas não estão conseguindo fazer a renovação ou entrarem no benefício fiscal, o que traz transtorno ao princípio da isonomia. Então, nesse sentido, voto favorável e acho essa correção fundamental para que a Alerj, e a Alerj o fez desta forma, corrigindo essa discrepância e fazendo com que os pequenos também tenham o direito, como os grandes que têm consultorias podem fazer, mas os pequenos é que sofrem no final das contas, causando ainda maior desequilíbrio e maior desigualdade. Por isso, voto favorável. Deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, declaro a nossa abstenção porque o projeto trata num assunto que é delicado no estado do Rio de Janeiro, que é a questão das isenções fiscais. A gente ainda não conseguiu que o governo do estado, que o Poder Executivo nos aprofundasse a sua política fiscal com relação a isso. A gente vê o estado do Rio de Janeiro com crescente desemprego, obviamente algo que nos preocupa, e por outro lado a gente sabe que as isenções fiscais são o pano de fundo da crise que a gente enfrenta. Então, diante de um cenário onde a gente não conseguiu ter mais amadurecido, mais esclarecimento sobre o cenário geral das isenções fiscais, a gente se abstém. Declaração de voto, presidente. Declaração de voto do deputado Julianelli, seguida deputado Carlos Osório. Vamos votar a pauta. Essa situação, senhor presidente, de subsídio da isenção fiscal é um tema recorrente aqui nessa casa. E nós vimos aqui, mais de uma vez já falei, que o Tribunal de Contas, através da sua auditoria, fala claramente que não tem condição de avaliar os resultados decorrentes da isenção fiscal, tanto no benefício de geração de impostos como postos de trabalho. Então, isso é um ponto importante. Há poucos dias, vimos na mídia publicado que uma inspeção do Tribunal de Contas encontrou 3 pessoas no Executivo tratando das isenções fiscais. 3 pessoas são responsáveis por um volume absurdo de recursos decorrentes da perda de um volume absurdo de recursos decorrentes da perda através das isenções fiscais. Então é importante colocar mais um ponto. Por que eu votei contrário? Essa Sigisfit, ela foi organizada em abril de 2017 e só agora, quase um ano depois, o governo executivo se propõe a regulamentar de uma forma efetiva e botar para funcionar. E exatamente essa Sigisfit, que é o órgão do governo que deverá fiscalizar a respeito das isenções fiscais, tanto nos benefícios que ela traz, quanto no que o Estado perde com a isenção fiscal. Então, agora, eu vejo o governador Pezão, no último ano do mandato dele, ele se propõe a regulamentar uma coisa que ele deveria ter feito no ano passado. E eu quero pensar, senhores deputados... Para concluir, por favor. Para concluir, que, na verdade, isso aí é mais um acerto, uma busca de um acerto nos trilhos para favorecer qualquer coisa que venha no futuro em função da lei de responsabilidade fiscal. Então, na minha opinião, senhores deputados, nós estamos aqui dando condição do governador Pezão fazer um ajuste de contas dele, ajuste na sua contabilidade para evitar problemas com a justiça no futuro. Deputado Carlos Osório, seguida Valdec, enfermeira Rejane. Senhor presidente, queria fazer a minha declaração de voto no projeto de lei 3796/2018, de autoria do Poder Executivo, que foi para cá encaminhado a partir da mensagem 08 de 2018. Senhor presidente, o projeto, quando chegou nessa casa, foi alvo de discussão e eu discuti a matéria. Eu entendia que, da maneira com que o projeto chegou, ele não tinha como ser aprovado nesse plenário. Porém,
a partir hoje da reunião do Colégio de Líderes, com a acatação de diversas emendas que aprimoram o projeto, eu entendo que o projeto passa a ter mérito e, por isso, declaro meu voto favorável. Faço aqui questão de registrar, senhor presidente, duas questões que eu acho importantes que representam um avanço nessa legislação. Primeiro, a questão de que você tinha um conjunto enorme de empreendedores que tinham seus benefícios fiscais concedidos como manda a lei, de acordo com a legislação, e tinham esses benefícios em risco depois de ter feito os investimentos, por falta de alguns órgãos do Estado, como, por exemplo, o INEA, demorar muito na expedição das certidões. Com a autorização que nós demos a partir de emenda apresentada e acatada por esse plenário, nós teremos a possibilidade de o empreendedor dar entrada no protocolo e ter o prazo para que ele não perca o seu benefício e, obviamente, que o Estado possa efetivamente depois fazer a avaliação. E, senhor presidente, faço questão de registrar que pela primeira vez, desde que cheguei aqui nessa Assembleia Legislativa, essa é uma mensagem do Poder Executivo, discutida e muito bem conduzida por você no Colégio de Líderes, que não tem nenhum destaque, ou seja, foi costurado um consenso, e isso foi muito importante, por isso lhe parabenizo e declaro meu voto favorável a essa matéria. Deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, quando a matéria veio em primeira discussão, eu fui contrário ao texto, entendia que havia elementos que precisavam ser aperfeiçoados. Eu continuo insatisfeito com o texto votado, mas minha posição evoluiu para a abstenção por duas principais razões. Em primeiro lugar, pela emenda que foi aprovada e incluída no texto, que desburocratiza, sobretudo, os procedimentos relacionados ao INEA, garante ao empreendedor o direito à data do protocolo, mas, ao mesmo tempo, em homenagem também a um esforço que eu presenciei de produção de acordo no Colégio de Líderes, com a presença do próprio governo. Nesse sentido, eu evoluí um pouco a minha posição, mantenho-me insatisfeito com o texto, mas dei meu voto em abstenção. A presidência chama a atenção à assessoria da mesa, deputado Valdec mudou para abstenção e deputado Wagner Montes também, nosso presidente, abstenção. A presidência chama a atenção, senhores e senhoras deputados, nós vamos discutir hoje, primeiro dia, amanhã, o último dia para nós votarmos, esses dois projetos de resolução que trata da regulamentação do reconhecimento de calamidade financeira. Então, chamar a atenção, senhores deputados, hoje é o penúltimo dia, amanhã é o último e vamos votar amanhã. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, primeiro dia, projeto de resolução 520A 2017, de autoria dos deputados André Siciliano e Luiz Paulo, que altera a resolução 810 de 12 de dezembro de 97 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não vendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Volta amanhã para a segunda discussão. Projeto de resolução 521A de 2017, de autoria do deputado André Siciliano e Luiz Paulo, que regulamenta o inciso 10º do artigo 110 do Regimento Interno da ALERJ sobre o requerimento para reconhecimento da calamidade financeira em âmbito municipal. Em discussão. Não vendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Volta amanhã para o último dia. Nada mais a tratar na sessão extraordinária das 14h30. Passa-se a ordem do dia. A presidência convoca os senhores deputados para a sessão ordinária, já comunicada às 15 horas.